Gente, aconteceu mesmo a parte do roubo em 1998. Em 1999, houve uma colaboração de um cientista brasileiro com a WA, uma empresa americana super renomada em questão de patrocinamentos científicos, onde que todos os cientistas queriam que o seu projeto fosse escolhido para que a empresa científica americana e também os cientistas americanos que estavam promovendo e super estudando projetos de vários cientistas e aprofundando, pudesse elaborar mais as pesquisas dos alunos, ou se não dos próprios colaboradores do projeto do dono original e os colaboradores de fora com a França. Um dos projetos escolhidos, que era o mais interessante e também com a pesquisa mais geniosa, vamos dizer assim, e um pouco que precisaria de aprofundar mais ainda. E esse cientista foi escolhido, mas infelizmente ele não teve recursos para terminar, porque o Brasil passou em uma crise financeira nessa época por conta da guerra que aconteceu. Teve um período atual de guerra e com isso não houve exportação para as empresas de fora e o Brasil precisava de recursos de exportação. E com isso, esse cientista não teve dinheiro suficiente para bancar o projeto, então ele mandou para esse cientista. Gente, aconteceu mesmo a parte do roubo em 1998. Em 1999, houve uma colaboração de um cientista brasileiro com a WA, uma empresa americana super renomada em questão de patrocinamentos científicos, onde que todos os cientistas queriam que o seu projeto fosse escolhido para que a empresa científica americana e também os cientistas americanos que estavam promovendo e super estudando projetos de vários cientistas e aprofundando, pudesse elaborar mais as pesquisas dos alunos, ou se não dos próprios colaboradores do projeto do dono original e os colaboradores de fora com a França. Um dos projetos escolhidos, que era o mais interessante e também com a pesquisa mais geniosa, vamos dizer assim, e um pouco que precisaria de aprofundar mais ainda. E esse cientista foi escolhido, mas infelizmente ele não teve recursos para terminar, porque o Brasil passou em uma crise financeira nessa época por conta da guerra que aconteceu. Teve um período atual de guerra e com isso não houve exportação para as empresas de fora e o Brasil precisava de recursos de exportação. E com isso, esse cientista não teve dinheiro suficiente para bancar o projeto, então ele mandou para esse cientista, que ficou encarregado do projeto do cientista, e esse projeto estava nas mãos do governo e o governo autorizou, claro, a exportação para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos aprofundou mais a pesquisa, deixou a pesquisa mais elaborada, corrigiu os erros do dono original e corrigiu a probabilidade do próprio dono original de cometer erros que poderia prejudicar as pessoas no futuro ou poderia prejudicar a própria pesquisa dele. E a WA, Nova Associação de Pesquisas, a pesquisas fotossínicas também, históricas também,
cresceu no mercado a partir dessa ideia do cientista brasileiro. Mas não só com a invenção desse cientista brasileiro, como cresceu também com o projeto de um cientista francês que também não conseguiu bancar o projeto adiante porque os recursos custavam caro e a França não teve recursos também o suficientes por conta também da guerra. A guerra afetou a França, o Brasil, Israel, Judá, afetou também Londres, afetou também os países de recursos baixos e também afetou crianças, idosos, mulheres, deixando as crianças mais vulneráveis através da guerra. As crianças perderam seus pais. Os países que os homens foram convocados à guerra, teve mulheres que ficou viúvas aos seus 19 a 25 anos de idade até os 30. Vamos colocar essas faixas etárias de mulheres casadas, tá? E esse período de guerra, nesse século, foi muito difícil, mas a guerra começou em 1884 a 1885 e durou até 1886 a 1887. 1888 a 1889, isso deixou baixos recursos em todos os países, mas isso deixou baixos recursos em países e deixou crianças vulneráveis, mulheres vulneráveis, aonde que estava começando a mudar de cidades para ver se eu conseguia achar trabalhos para sustentar os seus filhos. Mas, Jordana, o que a empresa TSL tem tudo a ver com isso? Até sobre a guerra, o final da guerra? Porque tem. Porque é aonde que entrou o primeiro passo para a tecnologia andar. E também são a história, quanto dos dois lados, da parte dos ambientalistas e da TSL, da empresa, tecnologia e da ciência de alguma forma, até a questão agrícola e várias partes de crianças mais vulneráveis através da guerra. As crianças perderam seus pais. Os países que os homens foram convocados à guerra, teve mulheres que ficou viúvas aos seus 19 a 25 anos de idade até os 30. Vamos colocar essas faixas etárias de mulheres casadas, tá? E esse período de guerra, nesse século, foi muito difícil, mas a guerra começou em 1884 a 1885 e durou até 1886 a 1887. 1888 a 1889, isso deixou baixos recursos em todos os países, mas isso deixou baixos recursos em países e deixou crianças vulneráveis, mulheres vulneráveis, aonde que estava começando a mudar de cidades para ver se eu conseguia achar trabalhos para sustentar os seus filhos. Mas, Jordana, o que a empresa TSL tem tudo a ver com isso? Até sobre a guerra, o final da guerra? Porque tem. Porque é aonde que entrou o primeiro passo para a tecnologia andar. E também são a história, quanto dos dois lados, da parte dos ambientalistas e da TSL, da empresa, tecnologia e da ciência de alguma forma, até a questão agrícola e várias partes
de crianças mais vulneráveis através da guerra. As crianças perderam seus pais. Os países que os homens foram convocados à guerra, teve mulheres que ficou viúvas aos seus 19 a 25 anos de idade até os 30. Vamos colocar essas faixas etárias de mulheres casadas, tá? E esse período de guerra, nesse século, foi muito difícil, mas a guerra começou em 1884 a 1885 e durou até 1886 a 1887. 1888 a 1889, isso deixou baixos recursos em todos os países, mas isso deixou baixos recursos em países e deixou crianças vulneráveis, mulheres vulneráveis, aonde que estava começando a mudar de cidades para ver se eu conseguia achar trabalhos para sustentar os seus filhos. Mas, Jordana, o que a empresa TSL tem tudo a ver com isso? Até sobre a guerra, o final da guerra? Porque tem. Porque é aonde que entrou o primeiro passo para a tecnologia andar. E também são a história, quanto dos dois lados, da parte dos ambientalistas e da TSL, da empresa, tecnologia e da ciência de alguma forma, até a questão agrícola e várias partes de